E aí, galera do Me Salva, mais uma aulinha do nosso módulo de análise e investigação do solo. Nessa aula, então, a gente vai ver dois tipos de classificações. A primeira delas, que é a granulométrica, e depois a gente vai ver a genética geral. Então, vamos lá falar logo da classificação granulométrica. Bom, a gente falou dela na nossa aula de granulometria e, basicamente, ela se resumia em o que tem mais dá nome ao solo. Então, se eu tenho mais areia, ele é um solo arenoso. E assim vai. E se eu tenho, em primeiro lugar, mais areia, em segundo lugar, mais argila, eu chamo ele de um solo areno-argiloso. Ou seja, então, sempre o primeiro nome, a porcentagem, o que tem mais, o tamanho de grão que tem mais. Seja ele argila, silt, pedregulho, qualquer um desses. Então, a classificação granulométrica ela é basicamente isso. A gente olha lá a nossa curva granulométrica, a porcentagem do que mais tem, se esse solo tem mais areia, ele é um solo arenoso. Qual que é o problema dessa classificação? Bom, primeiro tem dois problemas. O primeiro deles é que o comportamento do solo não depende só da granulometria. A gente tem argilas, essas argilas elas podem ser ativas ou não, elas podem ser expansivas ou não. Então, o que acontece? Essa classificação, ela não diz muito sobre o comportamento do solo, porque o comportamento dele vai depender também de outros fatores. E o segundo problema são as escalas. O que acontece? A gente tem várias classificações e várias escalas granulométricas diferentes. Eu separei, por exemplo, para mostrar para vocês aqui duas. Eu tenho aqui a escala do MIT e da ABNT. A ABNT é a que a gente usa aqui. Aqui, enquanto é argila para o MIT e depois já virou silt, para a gente continua sendo argila. Então, a gente tem diferenças nas dimensões para mudança de argila para silt, para areia. E o que acontece? Então, se eu tenho um projeto daqui e vou ler lá, ele não vale, não tem o mesmo significado. Então, as escalas granulométricas que a gente tem também acabam sendo um problema para essa classificação falar sobre o solo. Porque o que é silt aqui não é lá e vice-versa. Então, escalas granulométricas. E essa é a nossa classificação granulométrica, a gente vai falar rapidamente dela. A segunda classificação que eu falei para vocês é a classificação genética geral. Bom, essa classificação, ela leva mais em conta a cor, ela leva em conta um pouco a genética, claro, e também ela leva em conta a posição de onde eu peguei essa minha amostra de solo. Ela é uma classificação mais utilizada para problemas de estradas, tá? E ela divide o solo em três categorias. O primeiro deles é o solo superficial, que seria um solo que pode ou não ser residual, mas justamente superficial, que está na superfície, ou seja, aquele primeiro solo que a gente tem, aquela primeira camada de solo, ele contém muita matéria orgânica, porque ele está ali onde ficam os animais e as plantas e toda a massa ali que está sofrendo intemperismo. Então, ele geralmente tem as cores, a cor muito diferente das camadas de baixo. Então, a cor dele é diferente das camadas abaixo. E ele é um solo bem estreito. Ele é um solo que tem, no máximo, alguns metros. Então, ele é relativamente pequeno. Vamos colocar assim, até 3 metros. Que não é uma regra, mas ele é um solo de espessura pequena, beleza? O próximo solo que a gente tem da classificação genética geral é o solo de alteração. Bom, o que acontece muitas vezes? Dentro da mecânica dos solos, a gente tem uma classificação geral, desculpa, em solos residuais e solos transportados. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um solo residual e esse aqui seria o meu solo superficial do meu solo residual. Então,
os dois seriam solos residuais, mas a gente pode também ter um solo superficial que está em cima de um solo transportado. Mas então vamos falar do nosso solo de alteração, que também pode ser o nosso solo residual. Ele é um solo, como o nome já fala, de alteração da rocha, ou seja, ele é um solo proveniente do intemperismo, que é aquele processo que degrada a rocha, que a gente aprendeu no nosso primeiro módulo, e ele é um solo de granulometria crescente. O que acontece? A gente tem um crescimento de intemperismo. Esse intemperismo aqui, ele vai crescer. Quanto mais na superfície, mais intemperismo eu tenho. E quanto mais abaixo, mais próximo da minha rocha sã eu tenho. E é por isso que ele vai ter um intemperismo crescente para cima e ele vai ter uma granulometria. Vou pegar outra cor aqui. A granulometria vai crescer para baixo. Por quê? Porque abaixo, quando eu começo a descer aqui, eu começo a achar a parte que está mais parecida com a rocha, ou seja, pedaços de rocha maior. Então, a granulometria cresce para baixo, enquanto o intemperismo cresce para cima. Ele é um solo que depende da velocidade de decomposição ser maior que a velocidade de remoção, até porque ele é formado pelo intemperismo, então ele tem que decompor mais rápido do que os agentes externos que vão transportar ele, que são a água, a gravidade, o vento. E o que acontece? Ele é um solo de regiões tropicais, como o Brasil. Por quê? Como ele é um solo oriundo desse processo de intemperismo, as regiões tropicais elas têm condições que favorecem o intemperismo. A gente tem temperatura elevada, a gente tem muita chuva, muita vegetação. Como, por exemplo, vocês querem pensar em regiões tropicais, é só pensar na Amazônia. Então, ele é um solo bem comum no Brasil. E ele pode chegar aqui até dezenas de metros, beleza? Então, vamos para a nossa última classificação, que é o nosso solo transportado. Bom, como o nome mesmo já diz, ele é um solo que é transportado, eu já falei dele para vocês antes. Ele pode ser transportado pela gravidade, ele pode ser transportado pela água, ele pode ser transportado pelo vento, ele pode ser transportado pelo homem também, e ele pode ser transportado também nos lugares frios pelo gelo, por quando congela e depois derrete e acaba movimentando o solo. E o que vai ter de curioso nesse solo transportado? Ele vai receber o nome do agente transportador dele. Então, o que vai acontecer aqui? O meu solo transportado pela gravidade, ele é conhecido como um solo coluvionar, ou aquele talus que fica no pé do talude, que fica no pé da montanha. A gente está aqui, o que acontece? Ele caiu daqui para cá. Então, esse solo depositado aqui, ele é conhecido como talus. Seria esse solo coluvionar. Solo transportado pela água, a gente tem no fundo dos rios, a gente tem desde também essa questão de eu tenho um morro aqui e chove, e ele vai lavando o meu solo aqui, vai trazendo ele para cá. Então, o solo que é transportado pela água, ele é chamado de aluvionar. O solo transportado pelo vento, por exemplo, as dunas, é um solo eólico. E um solo transportado pelo gelo são os drifts, que, claro, não são comuns no Brasil. Então, isso é o solo transportado, é um solo que foi levado de um lugar para o outro através de um agente transportador. E ele vai levar o nome do nosso agente transportador. Então, nessa aula, a gente viu a classificação granulométrica, que basicamente aquele tamanho de grão que mais existia na amostra era o que dava nome. A gente viu que ela tem problemas, porque não indica o comportamento, e a gente tem escalas granulométricas diferentes. E a gente viu a classificação genética geral, que classificava em 3 solos: o superficial,
que era aquele com muita matéria orgânica bem em cima, o de alteração, que era o de alteração de rocha, que são os nossos solos residuais, e o solo transportado, que é aquele transportado por agentes da natureza, né? Ou até pela ação do homem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau!